Parte 1, 9. A sedução feminina. Amar a um homem como um Deus e ser por ele adorada sobre todas as coisas. Acredito que se o demônio falou com Eva, foi assim que se expressou. Foi o começo da sedução que se repete geração a geração. A mulher elogiando o seu homem, como se ele fosse um Deus, incentivando sua fantasia e megalomania. Você é o Deus da minha vida, por você tudo faço. Seja o maior e o melhor entre todos os homens e brilhe no universo. Mas em troca, adore a mim acima de tudo o que você tiver na vida e faça de mim sua deusa. Caso isso não aconteça, pense em segredo. Farei da sua vida um inferno. Aí se desencadeia o processo infernal. A mulher quer exigir o impossível do seu amado. Primeiro, que a adore acima de tudo, o que não dá resultado, pois ele próprio, em muitos casos, está mais interessado em adorar a si mesmo. E, admitindo-se que ele seja de fato uma pessoa afetiva, então adorará primeiro a Deus e gostará dela, no máximo como ser humano. Outro fato é que a mulher espera do homem a perfeição absoluta e o apoio que só podem vir de Deus. Assim sendo, quando ele não corresponde, e isso acontecerá milhares de vezes, ela começa a cobrança que não é fácil de suportar. No início da minha formação analítica, Dr. Kepp já me havia alertado que sempre existia um componente de forte inveja na conduta das prostitutas e das pessoas muito erotizadas. Posteriormente, analisando melhor a conduta das mulheres que mantêm casos amorosos com homens comprometidos, ficou-me claro que elas assim o fazem, não por interesse afetivo ou até sexual, mas por inveja da outra mulher, que é capaz de manter o interesse e afeto de um homem, e da própria união afetiva entre os dois, a qual visa destruir, colocando-se entre eles. A conquista, nesses casos, é uma atitude extremamente agressiva contra a rival e contra o próprio homem, embora muitas vezes a inveja esteja encoberta e mascarada pelo romance, pela atração sexual e pelas fantasias que criam em torno do caso todo. Frequentemente, essas mulheres fazem tudo o que podem para conseguir para si o homem que viam pertencendo a outra mulher, separando-o da esposa ou noiva, namorada e da família. Porém, assim que começam a vida juntos e a inveja é satisfeita, elas perdem todo o interesse pelo parceiro, passando a desprezá-lo abertamente. Outro fato muito importante a se considerar é que o ser humano só pode fazer a verdadeira dialética, isto é, ter um ponto de referência para se orientar na vida através de Deus, que é a perfeição suprema, o bem absoluto, a total felicidade. O ser humano, por melhor que seja, não dispõe de recursos que possam satisfazer o outro ser humano. Por mais que nos esforcemos, somos limitados e estamos muito, muito longe de ser o que Deus é. Acho incrível que após quase 2 milênios não aprendemos a lição. A única forma de sermos felizes, gozarmos da boa saúde física e mental, de conseguirmos sucesso profissional, afetivo e social, é amarmos a beleza, bondade e verdade. Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Parte 1, 10. Narcisismo, megalomania. O narcisismo e a megalomania são características comuns às mulheres de todas as culturas. Certamente eles se revestem de disfarces diferentes de povo para povo. Por exemplo, a mulher latina tem aparentes características de submissão e feminilidade, e a americana de independência e autossuficiência, mas ambas querem o mesmo: ter sua personalidade, não raro seu corpo, adorados por um homem, por outra mulher ou por multidões. Artistas de cinema americano, as mulheres das praias do Brasil, etc. Não é à toa que a indústria consumista gira praticamente em torno do narcisismo e da megalomania da mulher. As rainhas querem encontrar seus príncipes encantados e com eles organizarem o seu reinado do lar. Esse pacto de megalomania, adorar o próprio corpo e personalidade, bem como adorar o corpo e personalidade de outro ser humano, é um enorme desvio que os casais hétero ou homossexuais estabelecem do que deveria realmente ser apreciado.
Deus e a sua criação, que inclui o relacionamento amoroso pessoal. Porém, o que a maioria faz é excluir Deus, que criou tudo e todos, o único que realmente tem todas as qualidades infinitas para ser adorado. Só um ser muito incrível poderia criar um universo com planetas, estrelas, astros, bilhões de seres vivos, milhares de animais e vegetais das mais diversas espécies de cores e formas. Um mundo tão diversificado, cheio de maravilhas e surpresas a cada passo e a cada olhar, numa explosão de afeto que ele quis manifestar e que o homem destrói a cada dia. Um ser assim tão formoso, tão amoroso e bondoso, desperta ao mesmo tempo duas reações. A primeira é de enorme admiração, espanto até. Se tento pensar na múltipla faceta do Criador, fico literalmente zonza. E, ao mesmo tempo, ficamos desapontadas, pois perto dele não passamos de um pontinho no espaço. Perto dele não temos a menor chance de brilhar como as únicas, as melhores, as mais bonitas ou charmosas. Perto dele, toda a humanidade se extasiará, no momento em que admitir desviar as costas que deu a ele e o olhar de frente. Perto de Deus não temos muita escolha. Ou participamos dessa adoração a ele, de sua obra, com isso tornando-nos também como um seu pequeno reflexo, com toda a felicidade que o amor pode nos trazer, ou nos tornamos seres ridículos, meio humanos, meio demônios, estourando de arrogância e burrice. Se vocês forem bem honestas, como eu estou tentando ser, perceberão com clareza a que me refiro. Admitirão esse desejo íntimo, ridículo, porém poderoso, de querermos brilhar, ainda que por momentos, como a estrela, a luz do universo, mesmo que muitas mulheres vejam esse universo entre as quatro paredes do lar ou de seu escritório. Justamente esse desejo é o que acaba com a nossa felicidade, nos aliena da realidade e nos impede de viver o romance mais lindo e sublime que existe, o amor entre um ser humano e Deus. Este amor, em consequência, permite que amemos tudo e todos sem restrição, pois todos os demais são o resultado desse amor primordial. Por exemplo, se amarmos um homem, amaremos seus filhos e tudo o que ele fizer. E assim também com Deus, se deixarmos nossa megalomania e narcisismo de lado, poderemos amá-lo muito. E esse amor vai nos trazer tanta felicidade que tudo o que dele vier, que tudo o que vier dele, e tudo o que é bom é dele, aceitaremos bem. Parte 1, 11. A libertação da mulher não virá através da libido. A mulher faz da libido um enorme culto em sua vida. Acredita que a realização afetivo-sexual é o que vai lhe trazer felicidade. Freud foi um dos responsáveis para que essa ideia distorcida e invertida prevalecesse na sociedade ocidental. Mas essa crença é anterior a ele. Aliás, ele foi tão bem aceito em suas ideias porque veio reafirmar o que já havia na mente de todos. As mulheres brigam, organizam movimentos, mobilizam-se no sentido de acabar com essa fama de objeto sexual que têm. Mas, na verdade, essa farsa é alimentada por elas mesmas. Se não são objetos sexual de muitos, são pelo menos de um ou de uma no caso das homossexuais. E os homens são como um meio de se realizarem nesse sentido. Fantasias de ser feliz através do outro povoam a cabeça de todas as do sexo frágil, e desde menina essa ideia é alimentada por suas mães. Todas pensam que a felicidade e a infelicidade vêm através de um homem, e nele projetam toda a carga de problemas e frustrações que têm por sua própria culpa. Quando decidi escrever esse livro, sabia que iria sofrer enorme oposição por parte da maioria das mulheres e de muitos do poder econômico que estão pactuados com elas e interessados em mantê-las nessa situação horrível de inferioridade social, psicológica, profissional e cultural. A mulher tem sido muito protegida por um halo de santidade nos lares e na sociedade,
chamada de o sexo frágil, indefesa, símbolo de afeto, fidelidade, pureza e abnegação, foi poupada de ter que sofrer a consciência de sua patologia, que é imensamente grave. Isso foi o que acabou de afundar a mulher. Alienada de seus problemas, foi dia a dia decaindo, sem trabalhar com a consciência de seus erros que não são corrigidos há muito tempo. O sexo frágil vem lançando ferozmente sobre o sexo forte toda a culpa de seus problemas e infelicidade. E a sociedade em massa endossa essa paranoia da mulher, fazendo-a ver-se como vítima e mártir. Mas na realidade estão longe disso. A estrutura socioeconômica tem motivos óbvios, que discuto em outros capítulos, de enlouquecer a mulher. Enquanto as mulheres não perceberem a situação catastrófica em que se colocaram, de megalomania e alienação totais, vivendo numa fantasia trágica, da qual são as únicas prisioneiras, vão continuar numa posição de submissão na sociedade, devido à sua incapacidade e desequilíbrio. Alguns homens muito imprudentes interessam-se em manter esse pacto, pois assim se veem como os únicos sãos, capazes e equilibrados, conservando a mulher numa situação de extrema patologia, alienada. A vaidade deles é então alimentada porque notam que as mulheres realmente tornam-se incapazes, por trocar a realidade, o trabalho, a consciência por suas fantasias. Muitos notam que a mulher é muito mais fantasiosa que o homem. Isso equivale a dizer que a mulher é mais louca que ele. Porque então a sociedade a vem conservando nessa situação deplorável, alimentando o seu mundo fantástico, alijado da realidade? Isso precisa ser corrigido imediatamente, pois os prejuízos que todos sofrem são muito grandes. Mulheres, abram os olhos para esse terrível pacto de destruição e morte. Só podemos evoluir para uma situação melhor, sermos respeitadas e admiradas se tivermos valor para tal. Se trabalharmos seriamente com a consciência de nossa patologia. Inveja, megalomania, preguiça, libidinagem, destruição, projeção. Poderemos realizar nesta terra o que até agora pouco realizamos, um trabalho digno e de altíssimo valor. Foram tão poucas as mulheres que se destacaram na história da civilização? Quais as pintoras, compositoras, filósofas, cientistas e mulheres que deram uma contribuição significativa para a humanidade? De quem podemos nos lembrar? Podemos contá-las nos dedos, mas essas mulheres não eram inimigas dos homens, nem tampouco dependentes. Eram mulheres que assumiam sua vida com tudo o que nela está incluído: talentos, possibilidades, dificuldades e, mais do que tudo, responsabilidade. Hoje se ouve muito falar das mulheres que querem se assumir. Mas o que entendem por isso? A ideia de se assumir-se na vida é fazer-se o que se quer, deixar toda a fantasia, todos os desejos, toda a patologia em liberdade para total expressão. E não é raro se confunde liberdade com libertação sexual. Muitas se tiveram um passado de muita censura e repressão sexual. Imaginaram que se conseguisse colocar em prática todas as suas fantasias sexuais, aí sim estariam se assumindo e teriam felicidade. Nesse ponto surgiu a inversão. A mulher pensava, muito frequentemente com uma carga de inveja e rancor, que o homem era mais feliz e privilegiado por colocar em prática as fantasias sexuais que povoavam as mentes femininas. Apesar de condenarem vivamente a infidelidade masculina, imaginaram que eles tivessem tendo uma vida de delícias, prazeres e felicidade que lhes era proibida por fatores sociais e culturais, que a mulher, que era obrigada a viver numa vida de maior castidade e fidelidade, era muito mais infeliz por isso. Agora que a maioria das mulheres já goza da liberdade que quis,
abertamente ou de forma velada, nem por isso tornou-se mais feliz ou mais capaz.